Faz com que o pessoal estadual hoje não o queira dentro do partido, é porque foi descoberto agora que ele tem relações políticas com um miliciano. Esse sim miliciano, que se trata do Deco, ex-vereador, investigado por nós na CPI das milícias, foi a pessoa que mais me ameaçou, aliás, o único que me ameaçou diretamente dentro da Câmara dos Vereadores, e não há interesse nosso, por ser um partido político, manter nos nossos quadros alguém que tenha relação política com o miliciano. A direção estadual não pode estatutariamente expulsá-lo. A direção estadual tomou uma posição política necessária naquele momento para não pairar qualquer dúvida em relação à nossa opinião do seu afastamento. O Dinei, ele foi preso. É importante que vocês conheçam a história, inclusive porque o RJTV está dando informação errada sobre o caso e a gente tem que ter preocupação com os estigmas que se criam. O Dinei foi preso por um assalto em 2002, ficou 3 meses preso, ganhou a liberdade provisória, respondeu em liberdade. A sua condenação só saiu em 2006. Só em 2006. Quando ele foi condenado, ele se apresentou na delegacia para poder cumprir a pena. Mas a lei de ficha suja serve exatamente para isso. Se houver falha do partido na detectação da documentação, para isso serve a lei do ficha suja. Não isenta, mas ela impede que essa candidatura se coloque. A candidatura dele, houve uma mudança da lei, é correta a decisão da justiça. E quando eu, em mãos, entreguei para o prefeito o relatório da CPI, o assunto foi um só. E é só resgatar nas matérias do jornal. O assunto foi um só. Prefeito, você tem como contribuir no enfrentamento à milícia. Diz respeito ao enfrentamento ao transporte alternativo, principal braço econômico das milícias. Tem um capítulo só sobre isso. Meses depois, ele se reúne com as pessoas indiciadas para fazer o contrário do que o relatório da CPI estava propondo. Que, aliás, o prefeito, na entrevista da CBN, mentiu descaradamente. Né? Mais uma vez, quando ele disse que não, o relatório do Tribunal de Contas, que fala da formação de cartel nas empresas de ônibus, não existe, e ele apresenta um documento do CAD. E aquele documento que ele apresenta do CAD nada tem a ver com a licitação de 2010. Aquele documento do CAD tem a ver com tarifa única de 97. É um escândalo esse tipo de comportamento. E aí entra uma necessidade de você reformular todo o sistema de transporte e uma necessidade fundamental que é o enfrentamento ao poder hoje que tem a FETransport. Tem que refazer a licitação de 2010. Esse é um debate que a gente tem que enfrentar. A licitação de 2010 é um escândalo. Quem fez aquela licitação de 2010 foi a própria FETransport. E entregou de bandeira furou. Tanto é que impediram qualquer empresa nova de chegar. Criaram condições no próprio edital. Quem fez o edital da licitação de 2010 foi a própria FETransport. Não vai consertar nenhum modelo de transporte, a van não vai funcionar bem no Rio, se você não fizer o sistema de transporte como um todo, planejado, funcionar. Tem que refazer a licitação. O Tribunal de Contas está certo quando diz, aliás, é tímido, quando diz que há indícios de formação de cartel. Né? Os 4 consórcios têm o mesmo endereço. Conheço bem o Poder Legislativo, sei que é sensível a ruídos. Se a Prefeitura for um agente mobilizador da sociedade, se a Prefeitura for um agente que respeite as decisões dos conselhos de políticas públicas, estimulá-los a funcionarem, a terem vida ativa, a trabalharem diretamente junto aos vereadores, e mais do que isso, reanimar e reativar as associações de bairros. Eu não vejo nenhum sentido nos subprefeitos. Essa capacidade de mobilização alimenta um novo governo, alimenta uma nova relação com as associações de moradores, substituindo os subprefeitos numa relação direta, numa relação de participação, alimentando os conselhos de políticas públicas que já existem por lei. Para jogar para o Minha Casa Minha Vida, que é um debate que a gente tem que fazer, a população de 0 a 3 salários mínimos, 85% das casas do Minha Casa e Minha Vida estão na periferia da Zona Oeste, numa área que não tem sequer tronco de esgoto. Eu quero que a cidade ganhe com a Olimpíada. Uma cidade boa para a Olimpíada tem que ser uma cidade boa para quem vive aqui. Eu quero que os aparelhos da Olimpíada sirvam à população e não à especulação imobiliária. É um escândalo a gente ter o Maria Lenk construído para o Pan-Americano e não ter qualquer serventia hoje. É um escândalo você ter o velódromo passar por tudo que está passando. A OS, na saúde, não precisa cumprir a lei da licitação, mesmo o dinheiro sendo público. Isso na saúde eu acho grave, e essa é a razão de eu não concordar com as OS na área da saúde, porque eu acho que a licitação, no caso da saúde, é muito importante, porque o dinheiro é grande, e esse investimento não pode servir a outra coisa que não algo que é tão essencial à população.
Que os professores hoje não têm autonomia pedagógica. Essa é uma questão central. Os professores hoje eles não têm nenhuma liberdade de construção pedagógica nas suas escolas, porque os projetos pedagógicos são todos de cima para baixo da secretaria, articulados a determinadas fundações, todos de cima para baixo, sem respeitar a territorialidade da escola. E a escola, com isso, perde completamente a sua capacidade de dialogar com a cultura. Em um momento eu estou dizendo que a gente tem que dizer qual é o tema. O que eu estou dizendo é, para o carnaval e para as escolas de samba, tem que valer o mesmo critério que vale para todas as outras áreas da cultura. É só isso. Qual é a definição de um produto? Se por acaso o patrocínio é de um estado, é o Maranhão, é uma homenagem... Esse é o limite da dúvida que cabe ao conselho avaliar. Empresário de ônibus, sem querer voltar ao tema, né? Mas empresários de ônibus, na licitação de 2010, tiveram uma redução de ISS para 0,01%. Vocês sabem disso, né? Empresário de ônibus paga 0,01% de ISS. Por que em tecnologia de produção cultural, indústria de produção cultural, paga 5%? Né? Tecnologia de informação, que são indústrias limpas, geram emprego, pagam 5%. Empresário de ônibus paga 0,01%. Então, uma reforma tributária, à luz de um planejamento para a cidade, é decisivo para a gente pensar a economia.